Olá, queridos. O tema do De Casa em Casa dessa semana é Deus é amor, benigno e bondoso. Essa semana, queridos, estamos concluindo essa série de meditações que dizem respeito aos atributos de Deus e deixamos para o final esse atributo que talvez seja o atributo maior, pois é a própria essência de Deus, que é o amor. E junto com o amor vem também a sua bondade e benignidade, como também outros atributos que derivam do amor de Deus, como a misericórdia, por exemplo, que já meditamos em outras oportunidades. E o texto que eu queria meditar com vocês está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 10, e depois também o 16. E eu gostaria de começar com o versículo 7 e 8, que diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tremenda afirmação essa, de que Deus é amor. Talvez grande parte de nós aprendemos ainda quando era pequenininho as 3 palavrinhas só. Que Deus é amor. E é uma verdade absoluta. Deus é de fato amor. Mas é interessante que antes de dar essa definição nesse versículo, há um chamado para nós amarmos uns aos outros. E diz que esse amor procede de Deus. Claro que na continuidade desses versículos vamos entender um pouquinho mais por que isso procede de Deus. Mas antes dessa consideração de que Deus é amor, nós somos chamados a uma responsabilidade de amarmos uns aos outros. Bom, queridos, o amor é certo que não é um sentimento apenas, uma paixão, um desejo, uma afeição, uma preferência, um apego ou qualquer outro sentimento que tenta defini-lo. Mas o amor, queridos, é uma pessoa, como nós acabamos de ver nesse versículo. O amor é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do universo. Ele nos criou por amor, nos criou para nos amar e ser amado por nós. Quando ouvimos que Deus é o amor, a primeira ligação que temos que fazer e que tem relação conosco é que Ele nos amou e Ele quer que nós amamos Ele também. Isso faz parte da nossa existência aqui, o motivo pela qual nós existimos. Fomos criados para a sua glória, fomos criados para amar a Deus. No versículo 9 diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nós precisávamos da vida de Cristo para nascermos em Deus e conhecermos o verdadeiro amor, que é Ele mesmo. Isso não seria possível se nós não conhecêssemos a Cristo. O único caminho que nós tínhamos para chegarmos até o amor verdadeiro, chegarmos até Deus, era por meio de Cristo Jesus. No versículo 10 ele vai falar no que consiste esse amor. Diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O pecado nos separava de Deus, logo o pecado nos separava do amor. Mas nossos pecados foram limpos, foram lavados pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Lá em Tito tem um texto muito precioso que diz assim: quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui temos a benignidade de Deus, essa ação de fazer o que é bom, o bem para as pessoas. Isso está em Deus. Por mais que possamos ver tanta bondade que muitos querem fazer em prol do seu próximo ou do seu semelhante, nós temos que entender que a benignidade vem de Deus. Ele é benigno e Ele quer fazer o bem.
Essa obra salvadora na nossa vida faz parte da benignidade e do amor de Deus, como também da sua misericórdia, como diz o texto, que nos salvou e nos lavou pelo seu Espírito Santo, nos regenerou por meio de Jesus, que derramou esse Espírito sobre cada um de nós aqui. Nós, na verdade, queridos, fomos alcançados por um Deus que é compassivo, que é paciente, bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Isso está lá no Salmo 103, 8. Esse é o nosso Deus. Essa é a sua bondade. Um desejo tão grande, queridos, de estar perto de nós, de nos amarmos, de termos essa comunhão íntima com Ele. Isso é por meio do seu amor. Por isso, nós não podemos banalizar o amor de Deus ou comparar com um amor humano que é incapaz de completar isso. Porque esse é o amor de Deus, aquele que dá a vida do seu Filho. Esse é o amor de Jesus. Ele decidiu dar a sua própria vida por cada um de nós. O homem pode tentar fazer grandes coisas relacionadas à bondade, mas é muito difícil dar a sua própria vida. Talvez por um justo até lhe daria, mas por essa humanidade podre, caída, sem condições alguma. Aí vem o amor de Deus, nos amando, olhando para nós, vendo como nós somos, dizendo: Ele carece da minha bondade, Ele carece do meu amor, Ele carece da minha misericórdia, Ele carece de mim. Há um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido com a pessoa de Cristo Jesus. E Deus, no seu amor, nos ofereceu o que Ele tinha de mais precioso. No versículo 16 desse mesmo capítulo diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Temos total confiança. Logo depois nós vamos ver que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, porque não precisamos mais temer a condenação, porque Ele nos resgatou por amor, Ele nos salvou por amor. Mas uma vez nós conhecendo esse verdadeiro amor, é nesse amor que nós devemos permanecer e andar, como também filhos amados que amam ao Senhor. Porém, como falamos, o nosso amor, ele é insuficiente. E nós necessitamos do amor de Deus na nossa vida para poder amá-lo. Por isso ele manifestou do seu amor dando o seu Filho, que também é Deus e que também é amor, para vivermos a vida dele, como lemos no versículo anterior, para vivermos através de Cristo. E também recebemos do seu Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, que é Deus e que também é amor, para que ele pudesse derramar nos nossos corações o seu amor. Precisamos, queridos, como vimos ali nos primeiros versículos, dar resposta a esse amor. E a resposta que damos é amando uns aos outros. Como nós amamos uns aos outros, queridos? Nós amamos uns aos outros servindo uns aos outros, sujeitando uns aos outros, considerando uns aos outros, sendo suporte uns aos outros. Diz que ao fazermos isso, nós mantemos comunhão com Deus. O amor dele permanece em nós. Há muitos irmãos que precisam do nosso amor e nós precisamos servi-los. Há muitos que ainda não conhecem o Senhor e nós precisamos, por meio do serviço e por meio da proclamação, apresentarmos a Cristo Jesus, aquele que nos amou e se entregou como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, queridos, há um chamado hoje de nós lembrarmos do grande amor de Deus pelas nossas vidas, lembrarmos que o Senhor, ele é o próprio amor, mas precisamos mostrar ao mundo o que é o amor. Mostrarmos ao mundo o verdadeiro amor, que é Deus. E por isso nós precisamos apresentar o que Ele deu de mais precioso, de mais sagrado que Ele tinha, que era o seu próprio Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês durante essa semana, uma semana cheia do amor de Deus,
cheio dessa manifestação preciosa de poder sobre a vida de cada um de vocês. Um grande abraço. Até mais.